Olá, bem-vindo, Namastê. E aí, o Ayurveda é vegetariano ou não? Fogo no parquinho, né? Tema polêmico. Pessoal, eu vou trazer hoje um entendimento sobre os efeitos da carne e como o Ayurveda vê essa ideia de a gente ser vegetariano ou não dentro de conceitos alimentares, tá bom? Dentro de conceitos físicos. Bem, quando eu falo em Ayurveda, eu estou falando em um estudo que leva em conta a propriedade dos elementos. O Ayurveda tem toda uma área chamada de Dravya Guna. Dravya é um elemento e Guna é efeito. Todo Dravya contém um Guna, todo elemento contém um efeito. Então, quando eu falo, por exemplo, que o cara é um bom jardineiro, eu estou dizendo que ele compreende quando uma planta precisa de sol, quando uma planta precisa de sombra, quando a planta precisa de uma terra mais úmida, uma terra mais seca, o período de plantar, o período de colher, o período de podar, o período de fazer o replantio e por aí vai. Dificilmente você forma aí um jardineiro mesmo, aquele cara bom, é aquele cara raiz que está dando volta no seu barco, aquela bicicletinha assim, chega daqueles itenzinhos de jardinagem. E ele passou a vida vendo isso, passou a vida observando isso. Agora, uma questão interessante é que se o jardineiro errou, a planta morre. Meio diferente do corpo humano, né? A gente vai fazendo alguns erros alimentares e a gente acaba não morrendo com isso. Nosso corpo é muito mais resistente, muito mais complexo. Já uma plantinha, né? Você colocou uma planta de sombra no sol, já era. Você colocou água demais, já era. Deixou sem água também, já era. Tem até aquele memezinho que o pessoal fala da plantinha na feira, né? Vou comprar você para levar para morrer lá em casa. Que a gente, pô, que faz de maldade com as plantas sem querer, porque leva para casa e não sabe cuidar. E nessa hora entra a função de um jardineiro. Eu gosto de fazer essa analogia do jardineiro porque o tempo de vida dele é que torna ele muito bom, né? O processo de ir aprendendo, ir observando, ir analisando. Quando a gente traz esse conhecimento para o Ayurveda e a gente vê o vegetarianismo como o tema do vídeo de hoje, as pessoas muitas vezes buscam fazer a eliminação da carne antes de entender o que a carne fornece para o corpo. E aí a gente já começa a fazer o entendimento básico da nutrição, que é os elementos são classificados em vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras e minerais. Então, se você vai eliminar a proteína da carne, você tem que colocar uma outra proteína, como a proteína do brócolis, por exemplo, ou a proteína do grão de bico. Mas olha que coisa complicada. Você está dizendo que a carne, seja qual carne for, ela tem um percentual de gordura alto, ela tem um percentual de densidade muito alto, de compactação, de umidade muito alto, né? Todas as carnes são bem úmidas. Elas têm uma energia, o sabor doce, é um super nutriente, mas é super difícil de digerir, né? Fora que a gente tira a vida de um animal para fazer aquele consumo. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre os conceitos físicos, tá? Como a carne afeta a gente fisicamente. Então a gente tem ali um elemento pesado, doce, oleoso. E a gente está dizendo que um bom substituto é, por exemplo, o brócolis. O brócolis ele tem mesmos níveis de proteína, tem muito mais proteína, tem isso, tem aquilo, mas olha só a dureza do brócolis. Você tem que cozinhar o brócolis para conseguir ingerir, e mesmo que você cozinhe o brócolis para conseguir ingerir, ele continua sendo uma coisa crocante. Você continua conseguindo estalar o brócolis, geralmente. Ele tem essa propriedade de dureza, ele é bem sequinho, né? Ele é bem vata, como a gente fala no Ayurveda, é algo de propriedades leves, adstringentes e ressecantes. E aí a gente fala, não, mas vamos pensar então no grão de bico. Aí você pega o grão de bico e ele é o quê? É uma vida ali. Ele quer viver, ele quer manter-se vivo. Se você plantar um grão de bico, você vai ter um pezinho de grão de bico em casa. Mas o que você está querendo dizer com isso, professor? O que eu estou querendo dizer é que tamanha é a vontade do grão de bico de viver que ele se envolveu de fitato, ele se envolveu de uma capa, a pele dos feijões, né? A pele do grão de bico. Então a pele do grão de bico, de todas as peles que a gente tem, é uma das peles mais espessas que tem. Nenhum predador consome grão de bico, porque ele tem essa pele ela é basicamente uma toxina. Ela é um veneno para o corpo, tá? Para o corpo humano, para o corpo de mamíferos, tem tanto aquela receitinha, não sei se você já ouviu falar, que você pode fazer pega o feijão cru, tosta o feijão, dá uma moidinha no feijão e aí você coloca ali no cantinho da sua casa quando você tem rato. O rato vai comer o feijão cru e ele morre de constipação. Ele morre de constipação porque ele comeu o feijão cru. Então,
A propriedade que os feijões têm, a propriedade que os grãos têm de se proteger dos predadores para que eles consigam viver se envolvendo de fitato é única. E aí quando você vai ingerir esse grão de bico, tu cozinha o grão de bico e fala assim, cara, agora eu vou comer. Aquela pelinha do grão de bico, ela tem muito mais toxina do que o próprio grão de bico tem de nutriente. Então se tu vai comer um grão de bico sem tirar a pele, isso é um veneno para o seu corpo. Não satisfeitos, as pessoas muitas vezes falam assim, cara, eu não consumo maionese. Eu não tenho uma ideia um pouco de como consumir uma maionese, porque eu não quero ovo, eu não quero óleo no meu corpo também, então já tirei o óleo de soja, e você vai vendo as pessoas, já é vegetariano, então ele não consome carne, a carne tem muita gordura. Trocou a carne por brócolis é ressecante. Também está usando o grão de bico. Aí pegou a água do cozimento do grão de bico, e a água do cozimento do grão de bico, ela é o que a galera chama de aquafaba, né? O que é a água do cozimento do grão de bico? Vamos traduzir isso? É água de fitato. Então você pegou a água do fitato, a água mais cheia de vata, cheia de gases, cheia de radicais livres, pronta para oxidar, e você bate essa água e ela vira uma espuma, ela vira uma coisa, dá uma temperada ali e você tem uma maionese. Então, assim, a vontade do ser humano de anular um ingrediente do cardápio, e eu não estou colocando em mérito se é boa ou ruim, é claro que a gente tem que eliminar a carne do nosso cardápio, mas a gente não pode fazer isso se intoxicando de fitato, de aquafaba, largando o ingrediente gorduroso e pesado e passando a comer brócolis no lugar dele. Aí você vê assim, eu fui vegetariano por 4 anos, hoje eu tenho uma dieta um pouco mais menos rígida, mas ainda defendo completamente que a gente consiga seguir o vegetarianismo, mas a questão é que não adianta a gente cortar a carne, mas a gente precisa trazer a consciência da falta que ela gera e quais são os elementos que a gente precisa para repor, porque você tirar um elemento pesado e gorduroso e trocar isso por brócolis, trocar isso por couve-flor, trocar isso por feijão, isso é um crime para o corpo humano. Você largar o arroz, que é uma coisa mucosa, no bom sentido, protege o corpo, restaura as membranas, e passar a usar arroz integral, que é um arroz muito mais seco, muito mais áspero, muito de uma difícil digestibilidade, também é uma coisa que você tem que pensar muito para fazer isso. Você tem que ter o corpo muito saudável, muito equilibrado, para que você possa trocar o arroz por arroz integral, por exemplo. Aí vamos fazer um entendimento, né? O Ayurveda, se o barato é bom, você vê pela pele, né? Se o barato é bom, você vê pela pele, ponto. Qual é a principal dieta dos japoneses? Eu não estou falando nem da comida japonesa em si, mas o lamen é um dos pratos mais utilizados, que é o cozimento. Os caras ficam um dia cozinhando algumas carnes, fazendo um caldo, e aí esse caldo ele é tanto fluido e quente, isso é uma coisa antitoxina, né? Anti-ama é fluido e quente. E ao mesmo tempo que ele é fluido e quente, ele também é nutritivo, porque é o caldo de carnes cozidas ali por um dia e tem uma massa junto, tem alguns temperos para melhorar o acne daquilo. Então uma fórmula magistral dentro do Ayurveda é aquilo que leva em conta o que está faltando no seu corpo e como repor aquilo. E não uma visão mental de eu não quero ingerir a carne, logo eu vou ingerir outro substituto proteico. Essas ideias de que o nosso corpo ele é constituído de níveis diários específicos de vitaminas, proteínas, carboidratos e minerais é muito distante da leitura do Ayurveda. Para o Ayurveda nós somos um conjunto de tecidos que precisa ser alimentado de acordo com a consistência dos meus tecidos. Então eu tenho plasma, sangue, tecido muscular, tecido gorduroso, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido reprodutivo. Para eu fazer um vídeo como esse, eu uso muito do meu tecido nervoso, então eu preciso repor o meu tecido nervoso. Se eu usar muito o meu tecido sanguíneo, meu tecido muscular, eu vou precisar repor o meu tecido sanguíneo, meu tecido muscular. Existem nutrientes específicos para cada tecido. Então, quando eu pego uma pessoa que está desvitalizada, com o corpo acinzentado, o lábio está opaco, a pessoa está com o vata aparente, né? Ela está com magreza, ou ela está com o corpo muito frio, ou o corpo opaco, acinzentado. Você não precisa estar magro para estar vata. Se o seu corpo está opaco e acinzentado, você está desnutrido, mesmo que você possa ser gordinho.
Então, eu vejo muitas vezes que a gente tem um bug, né? A pessoa vata tem a ideia de que ela quer seguir uma dieta leve, uma dieta de verdes, uma dieta de coisas cruas, de frutas, coisas que não são cozidas, porque venderam a ideia para essa pessoa que se você não cozinhar é melhor. Comer salada é melhor do que comer uma sopa, né? Alguém vendeu essa ideia pra gente e a gente, ao invés de pensar sobre isso, comprou essa ideia. Eu acho que o que eu trago para vocês é que eu não comprei as ideias que me foram vendidas, eu coloquei à prova. E colocando à prova, eu vi que eu não sabia nada. Eu segui 4 anos de vegetarianismo me adoecendo. Quando eu fui começar a conhecer a Ayurveda, começar a cozinhar os ingredientes, começar a ingerir leite com especiarias, começar a ingerir os elementos cozidos com ghee, começar a fazer a reposição do óleo, que eu fui perdendo pelos últimos anos de vegetarianismo, aí eu fui tendo o corpo saudável de novo. Aí eu fui restaurando o meu calor, fui dormindo noites inteiras de novo, fui tendo a capacidade de manter o vigor mental, o vigor físico, que foram coisas que eu fui perdendo por um lado, mas não conseguia observar, porque como eu disse, tem um bug. O vata vai ficando mais leve, vai ficando mais seco, vai ficando mais aéreo e meio que vai gostando dessa sensação. E demora para perceber que isso é um agravamento do dosha de vata. O Pitta, por sua vez, não deixa de ser bugado também, porque o Pitta ele quer seguir uma racionalidade, ele quer seguir o certo, ele quer seguir o que faz bem. E dentro desse conhecimento, muitas vezes ele vai estar seguindo a ideia de que venderam que o vegetarianismo é a melhor dieta que tem, e o crudivorismo, e você não deve nem cozinhar o elemento, e aí você tem que trocar o arroz branco pelo arroz integral, você tem que comer um prato de salada enorme todos os dias para te fazer bem. E as coisas vão tomando proporções assim que você vê que não existe uma ciência por detrás disso. Não existe ciência maior do que o empirismo. Você vê que os nossos avós consumiam canja de galinha como um grande remédio, algo cozido na pressão, que tem tanto um pouco de mucosidade, que é o arroz ali, quanto um pouco de óleo, quanto um pouco de proteína, as coisas do frango com o ossinho do frango cozido, mocotó, sopa de tutano. Essas coisas altamente nutritivas eram utilizadas pelos nossos antepassados como remédio. E a gente foi perdendo isso, comprando uma ideia de que quanto mais salada, quanto mais frio, quanto mais seco, quanto mais suco verde, mais saudável eu sou. E aí me sobra a rebarba de encontrar pessoas loucas por uma consulta e gravemente adoecidas nos doshas que não sabem que tem, que não sabem que é vata, mas quer comer verde, quer comer leve, quer comer frio, quer comer seco, não quer tomar leite, não quer usar ghee, quer usar um ghee vegano, que não existe ghee vegano, não existe. Você vai falar, não, mas o ghee vegano é uma outra coisa. Então é gordura de palma, então ele deveria ser vendido como gordura de palma, é manteiga de babaçu, então tem que ser vendido como manteiga de babaçu, não como ghee vegano. Quem busca ghee busca um nutriente específico que se distribui pelos 7 tecidos corporais de forma equilibrada. Então a gente está pensando assim, como que eu vou substituir os nutrientes que o meu corpo teoricamente precisa, né? Não estou dizendo que o seu corpo precisa de carne, estou dizendo que o seu corpo precisa de oleosidade, de peso, de nutrição. A pessoa quer largar a carne por um lado, ou a pessoa nunca comeu carne, mas por outro ela quer só comer coisa leve. Então a gente precisa ter nutrientes, principalmente para repor o que a Ayurveda chama de madhya dhatu, tecido nervoso. A gente vive hoje uma síndrome, né, nas últimas décadas, uma síndrome de agravamentos vata, com os elementos digitais, com as luzes. A própria luz já é um agravamento vata, porque é algo intermitente, o tempo inteiro brilhando ali na sua cabeça. Então, desde os anos 80, desde os anos 70, a gente já tem um acúmulo de informações muito grande, o dosha vata sendo altamente agravado. Então a gente precisa repor esse desgaste das membranas nervosas, esse desgaste do tecido gorduroso que reveste o nosso tecido nervoso, chamado de bainha de mielina. A gente precisa repor isso com gorduras boas. Um dos maiores tratamentos para depressão pós-parto, que é uma mãe, 99% dos casos de depressão pós-parto é quando a mãe perdeu tecidos demais para o bebê. Ela precisa gerar o bebê, precisa gerar o tecido nervoso do bebê. Ela perde o tecido nervoso dela, ela perde gordura dela e dá para o bebê. E aí chega a depressão pós-parto pela falta de reposição dessas gorduras, pela falta muitas vezes de carne, de ghee, de leite, de coisas pesadas e densas na dieta.
Agora, nem sempre isso vai bastar você se alimentar bem, se você já ouviu falar desse caso, se você está grávida, se você tem interesse de seguir alguma coisa assim. Não é necessariamente o caso de você começar a comer carne, mas sim de você entender quais são os elementos que estão em falta no seu corpo, quais que estão sobrando. Eu atendo muitas pessoas que são buscadoras e a questão é que muitas vezes quem busca acaba encontrando a informação de que um suco de couve com limão, com abacaxi é o melhor de jejum que existe. E essa é uma das coisas mais ressecantes e acidificantes que existem no corpo. E as pessoas fazem isso dias e dias e dias seguidos. Então a gente vê assim, eu acho que colocar as coisas em prova é muito interessante. Você olhar a dieta do japonês e ver que ele tem a pele mais legal, que ele é quem vive mais. Aí para ver, eu tenho falado disso nas lives, dá uma olhada naquele camarada que falaram da limpeza do fígado de Andreas Moritz, dá uma olhada que o cara morreu. O cara morreu jovem. E falam que ninguém sabe a causa da morte, né? Ele foi envenenado pela indústria, isso e aquilo. Aí você vai vendo uns vídeos dele, ele estava ficando cada vez mais cinza, cada vez mais desvitalizado. É muito perigoso, eu já ouvi isso de muitos professores diferentes, é muito perigoso a gente inventar uma dieta nova, sendo que tem tanta informação boa aí pra gente, tem tanta sabedoria que nos leva até 100 anos, até 110 anos de idade. Muitas vezes é uma questão da gente não inventar. Se a gente quer fazer uma substituição da carne, tem tanta coisa legal para a gente usar para substituir. Inclusive, tem que no mínimo tirar a pele do grão de bico e não usar a água do cozimento dele, a água de fitato, a água de radical livre para se alimentar, né? Uma das maiores toxinas que existem para o corpo humano é essa. E a gente usa isso como alimento. É um crime isso. É um crime. Um vídeo que eu estou devendo há um tempo, acho que são alguns pensamentos que eu gosto de trazer, um pouquinho dessa racionalidade, para que a gente possa entender um pouco de qual é a visão do Ayurveda. Busco não trazer a minha visão, somente a minha experiência, o que eu atendi em clínicas e nas salas de aula, mas é muito difícil para mim não transpassar uma energia meio rajásica, uma energia agitada, uma energia intensa, a partir do momento que eu já vi tantas pessoas. A questão é essa. Tantas pessoas com vontade de acertar, mas fazendo coisas erradas. É importante a gente ter informação e a gente ter conhecimento. Deixa esse vídeo hoje para que você possa abrir um pouco mais a sua mente, para que você possa entender, se você quer seguir o vegetarianismo, quais são as vantagens e desvantagens e principalmente os cuidados que você precisa ter. Uma dieta vegetariana que segue elementos solanáceos, elementos que não precisam da energia do sol para crescer, como tomate, pimentão, berinjela e cogumelos, é uma dieta vegetariana muito ruim para você, muito acidificante dos seus tecidos. Tanto o tomate, quanto o pimentão, quanto a berinjela, quanto o cogumelo não oferecem resistência à minha mão. Esse é só um exemplo de como isso são coisas que, quando forem sintetizadas pelo meu corpo para que haja produção de tecido com elas, elas não vão produzir tecidos densos, tecidos rígidos, tecidos que querem estar no meu corpo, porque esses próprios elementos eles já são solanáceos, a própria constituição molecular deles nem é algo muito nobre. Aí você pega na diferença uma abobrinha, por exemplo, tu não consegue espremer uma abobrinha na mão ali nessas mesmas características que eu estou dizendo, ela não é uma solanácea, a pele dela não é reflexiva do sol, ela não foge da luz como esses outros elementos que eu citei. Tem muita coisa interessante para a gente entender, eu sei que não é em um vídeo que a gente consegue fazer isso, mas queria começar dizendo que se a gente vai seguir uma dieta vegetariana, não adianta seguir uma dieta de ratatouille, tomate, pimentão, berinjela, não adianta seguir uma dieta de solanáceos, de cogumelos. A gente precisa entender um pouquinho mais sobre os processos de cozimento, as fórmulas magistrais, os pratos adequados, a necessidade da gordura no corpo humano e quais gorduras são adequadas. Espero ter te ajudado um pouquinho nesse vídeo. Se você está curtindo, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. Mostra para quem você sabe que vai ter alguma vantagem disso. Fica à vontade para comentar. A gente está aqui para conversar do tema. Namastê, até o próximo.